Olá, começando mais um programa, Eliseu Ramos, psicanalista, entrevista, mais uma agentista que já esteve aqui, mas foi tanta pauta, foi tanta coisa que faltou uns detalhes, nós estamos trazendo hoje, mais uma vez, a Zina Costa, que se apresenta de novo para aqueles que ainda não te conhecem. Obrigada, Eliseu, mais uma vez por me receber no seu programa. Meu nome é Zina Costa, eu sou psicóloga, atuo na área do envelhecimento humano e também na área da psicologia social. Sou empreendedora social, fundadora aí do Acolher Instituto e tenho trabalhado na causa do envelhecimento humano. Ela tem trabalhado na causa da capacitação para todo ser humano, tá? A ideia da idade é supérflua. Então, hoje, né, nós vamos perguntar algumas coisas de umas inovações que ela faz, porque a Zina está sempre inovando dentro do Instituto Acolher. O projeto inicialmente começou com esse nome de Geração Tech. A ideia era formar uma geração, né, com conhecimentos na tecnologia a partir dos 60 anos. E a gente, ainda bem, né, fez algumas experiências, né, fez alguns laboratórios. Eu já falei que eu sou instrutora do Sebrae. Eu creio que sim, mas pode falar de novo. Então, eu sou instrutora do Sebrae também, então a gente entende um pouquinho de negócio. Da meia-noite às 5 ela dorme, viu, gente? Isso, né? Antes eu cuidava da mamãe. Antes agora, era cuidadora da mãe, né? Agora, infelizmente, ela já foi embora, né? E agora a gente dorme. Mas então, eu falei a respeito de ser instrutora do Sebrae porque uma das coisas que a gente aprende em empreendedorismo é que você tem que fazer um mínimo produto viável. É como se fosse um projeto antes de você investir mais nele. Então a gente fez algumas experiências, né, com um grupo de idosos, com Geração Tech, e aprendemos algumas coisas e desse aprendizado surgiu esse novo projeto. Então ele está um pouco mais estruturado. A gente nesse programa anterior, a gente contou muito com o protagonismo da pessoa idosa, mas a gente sentiu que nessa área da inovação, né, eles precisam, ao contrário, que a gente leve mais suporte, né? Então a ideia inicial era ver quais as coisas que eles estavam sentindo necessidade e a gente apresentando. Você não acha que hoje estão assim, mediante essas transformações humanas, as pessoas estão querendo muito que sejam levados para elas e elas não estão trazendo para os instrutores o dever do... A questão do presencial, é disso que você está falando, Isso. Né? Está bem comprometida. Eu acho até que compromete, está comprometida a atuação presencial, mas isso tende a comprometer, inclusive, a saúde mental, porque nós estamos perdendo habilidades sociais, né? Falta o toque, né? Falta a empatia. Isso aqui que nós estamos tendo aqui, né? Isso. Então, assim, na medida do possível, principalmente para a pessoa idosa, a gente tem promovido aí algumas atividades para que eles voltem a se relacionar. Isso foi quebrado com a pandemia, né? Os contatos mais pessoais, e está muito difícil de retornar em todas as faixas etárias, né? Mas eu acho que a pessoa idosa ela foi mais comprometida do que os outros grupos, né? E então a gente está buscando trazer de novo a amizade, o que a gente chama em assistência social de rede de proteção, né? Então o fortalecimento de vínculo para gerar uma rede de proteção, tá? Então, isso vocês fazem muito bem lá no Acolher, né? Com os programas com os idosos, né? Com os cursos que vocês dão, né? Você já tem essa habilidade de compartilhar esse carinho, esses afetos com as pessoas, né? No colher, né? A Zina é expert em acolhimento, assim, e contagia todos aqueles que estão trabalhando lá no Acolher, né? Quem está trabalhando voluntariamente, quem não está trabalhando, quem está visitando. Hoje eu estou mais como voluntariamente do que... Eu estou na parte do voluntariamente mesmo.
E dentro desse projeto que você tem, você está fazendo de jovens aprendizes. Não, são coisas diferentes. Vamos lá, esse novo formato... Jovens voluntários, né? Isso. O novo formato de Inclusão Tech, ele foi reestruturado, então nós fizemos agora 4 módulos, 4 etapas de conhecimento, onde as 2 primeiras, eu acredito que vai alcançar, assim, a grande parte das pessoas idosas, né? Um é uma introdução ao uso do aparelho celular mesmo, conhecer o aparelho, né? Isso é para a geração 60 mais. Isso. E na segunda etapa, que a gente está chamando de introdução, né? Essa primeira é para quem nunca usou a tecnologia e a segunda é para aprofundar o conhecimento básico do celular. Aí depois a gente vai ter um médio, vamos dizer assim, né? E depois um avançado. Gente, um intermediário e depois um avançado. A Zina está com um projeto aqui na mesa. O projeto são 8 aulas, cada etapa. E nas 8 aulas são diversos assuntos que a pessoa vai aprender. Então é muito legal, né? Acho que difícil. Se você quiser detalhar só alguns, né? Só para o pessoal entender. Bom, a princípio, o que a gente está fazendo, né? Quem se inscreve faz para a gente uma autoavaliação do que ela já conhece. E aí a gente tem orientado a maior parte dos idosos a começar do zero mesmo. Porque o uso do aparelho celular, assim como os aparelhos eletrônicos, eles são intuitivos. Então a pessoa começa a usar e ela acha que sabe. E aí, a hora que você mostra tudo que ela não precisou usar, ela fica impressionada de tantos recursos que ela tem que ela não sabe. Então, a gente pretende, assim, os 2 primeiros módulos, alcançar muita gente. Já no terceiro e no 4º módulo, né, que a gente está chamando de etapas, aí provavelmente para quem está mais interessado mesmo de usar as redes sociais, né? Bastante isso. Usar para lazer e usar para ganhar trabalho. Trabalho. Né? No 4º módulo, praticamente é mais para trabalho mesmo. Né? Para criar loja, para divulgar produto. Então, a gente vai falar de tudo isso nesses 4 módulos. E terminados os 4 módulos, a gente ainda pretende fazer aí, para quem quiser, uma incubadora de negócio, geração de renda, na verdade, para os 60 a mais, que desde que a pessoa que ela queira, ela pode tanto abrir um microempreendimento, né, como ela vender. E vocês dão assessoria para tudo? Esse trabalho? Essa é a ideia. Isso ainda não está no vamos papel. deixar claro, a Zina vem da indústria, então ela cuidava toda a parte administrativa de uma indústria, então ela conhece todo esse mecanismo burocrático que existe, então isso vai facilitar o entendimento para aqueles que querem abrir qualquer coisa, tanto judicialmente, né, também, juridicamente e operacionalmente. Então, é um gancho muito grande, né, que a Zina, pelo conhecimento que ela tem, que ela pode passar para vocês. Tudo isso dentro do curso. Isso. Tá bom? Fora o curso, né, o que a gente vai sentir é as expectativas de cada um, e a gente tem aí algumas parcerias muito fortes, como é o caso do Sebrae mesmo. Eu sou instrutora Sebrae, mas não sou funcionária Sebrae, a gente trabalha sob convite. Então, além daquilo que eu já conhecia antes, o próprio Sebrae acabou me preparando para ajudar as pessoas que querem empreender. Né? Mesmo que não queira formalizar o seu negócio. O Sebrae só se preparou para entrar dentro do esquema deles, né? De orientação do que eles têm que apresentar. Porque eles só vão atrás de pessoas muito capacitadas. Eu sei disso. Eu tenho essa informação. Eles vão atrás de pessoas muito capacitadas para capacitar outros. Sim, então, sim. Eu falo para você que você está num grau elevado de... E recentemente eu tive uma experiência bem interessante também no Senac. O Senac também tem... já dei aula no Senac também. Então, são, assim, amplia, né? Sim. Amplia aí a nossa possibilidade. Gente, vocês estão vendo que a Zina não é fraca, não. Ela se envolve de uma maneira que é impressionante
habilidade que ela tem e a vontade que ela tem de mostrar, de ensinar aos outros, né, aquilo que está acontecendo de novidades no mundo, né? Bom, então, aí nesse projeto a gente pretende fazer um eixo transversal que a gente fala, que é de intergeracionalidade, que isso já é um assunto bem, vamos dizer assim, discutido na questão das pessoas idosas, o quanto o relacionamento com pessoas de outras idades ajuda para as duas partes, né? Principalmente jovens com idosos ou crianças com idosos. Então, a ideia da gente é formar voluntários jovens para atuar nesse programa. Então, nesse momento, o programa está acontecendo só lá no Acolher mesmo, que fica ali no Cocaia, na Brigadeiro Faria Lima 713, sala 1, já estou dando a dica aqui, né? Maravilha. Obrigada. Mas a ideia é levar esse projeto para os lugares onde as pessoas estão. Aí eu entro naquilo que você me perguntou antes, né? As pessoas não estão muito dispostas a se locomover muito. Então, principalmente com a pessoa idosa, a gente tem sentido que o ideal é levar até os lugares que ela já frequenta os projetos. Então, a ideia é formar voluntários, a gente vai dar uma capacitação de 10 horas com certificado, para que esses jovens possam ensinar aquilo que eles sabem, né? E vai ensinar paciência para o jovem também? Então, essa é a parte das 10 horas. A gente vai ter que ensinar o jovem justamente como é que o idoso aprende, né? E ver se ele tem, né? Se ele realmente se sente capaz de lidar com isso. Porque o jovem é muito mais ansioso e ele é rápido. Né? Ele pensa rápido em termos de tecnologia. Eu não lembro quem falou, né? Mas aquele que ensina, aprende. Sim. Não lembro quem falou isso. Eu não sei, mas eu sempre falo que todas as vezes que eu tenho que dar aula, eu aprendo alguma coisa. Então esses jovens vão aprender muito com as pessoas de idade, porque o ensinamento que uma pessoa idosa tem, nenhuma faculdade, universidade dá. Infelizmente, eles têm, eles precisam aprender a ouvir, né? Sim. Porque eu dei aula essa semana para adolescentes de 16 anos. Primeiro ano de ensino médio, empreendedorismo. E para mim um grande desafio. Eu falei para eles, então, né? Olha para mim como se você estivesse recebendo aula da sua avó. Porque é verdade, eu poderia ser avó de qualquer um, né? Com a idade que eles têm. Então, mas eles têm uma dificuldade de ouvir, né? Principalmente porque a mente deles é ágil. Ela é ágil por conta da própria tecnologia. Então, isso que a gente faz melhor, né? Do que eles, que é ponderar, refletir, associar experiências anteriores, né? Aprender com as experiências, eles têm mais dificuldade, porque tudo muito rápido, né? O Augusto Cury fala que o grande mal do momento é o SPA, né? O síndrome do pensamento acelerado. E eles são assim, né? Sim. Então, assim, essa é uma oportunidade da gente juntar duas gerações tão diferentes, né? Com ritmos diferentes, e uma aprender com a outra. Você falou em ritmos, eu já me na cabeça assim, né? O Acolher tem uma aula de dança, né? Vai ter também. Tem aula de dança, né? E aí, né, se o idoso pegar um jovem para dançar, falar no ouvido, né? Pois é. Bom, vamos falar da aula de dança. Na tecnologia, basicamente é isso, né? Pode falar mais. Né? Se aqui alguém tiver interesse, não só de participar, né, das aulas. As aulas, o que a gente vai fazer? Cada etapa, a gente vai ter 9 aulas, uma de introdução e integração do grupo, né? Mas são 8 aulas, efetivamente, para aquela etapa. 2 vezes por semana. Então, cada etapa a gente pretende terminar em 1 mês, né? Então, seriam 4 meses para fazer o curso inteiro. E depois disso... Curso presencial ou Esse presencial? caso, só presencial. Por quê? Porque, inclusive, para você participar, você tem que vir com o seu celular. Embora a gente vai usar
sei lá, alguns slides, etc., para mostrar algumas telas, o próprio professor ele vai dar uma checada como é, né? Porque tem o sistema Android, o outro, né? Então isso aí precisa aí de uma adaptação. Mas embora sejam telas diferentes, a função fica muito parecida de um aparelho de outro. Mas é importante que a pessoa idosa aprenda com o dela. Porque senão ela pode ver lá um mais moderno, aprender alguma coisa, chega em casa não faz. Não consegue. Não faz, né? Então, a ideia é que ele traga o seu próprio aparelho para o aprendizado. Então, é basicamente isso. E se aqueles que nos ouvem tiverem interesse, um grupo, né, de pessoas idosas que tenha interesse de que a gente leve o treinamento também, a gente está aberto para essa discussão, né? A gente está buscando aí captação de recursos para esse projeto, né? Se tiver alguma empresa interessada, nós temos carta de captação de recurso para o Fundo do Idoso nesse projeto. Então dá aí para a gente contemplar. Que é um bom negócio para as empresas, sim, né? Que elas podem abater também, isso, né? Elas fazem, né, um apoio e isso nos ajuda muito, e ao mesmo tempo, na verdade, ela não gasta com isso. Os contatos estão aí no rodapé do nosso programa, né? Podem entrar em contato a qualquer momento. Também, se quiser entrar em contato comigo, eu repasso para a Zina também. Zina, aqui mais, já falamos dos voluntários acompanhantes então, voluntário, também? não, ainda os acompanhantes ainda não falamos. Não. Agora vamos falar da dança. Vamos falar da dança. Da dança. A dança, assim, a gente está com um voluntário que é dançarino, que é coreógrafo e é professor de dança. E aí ele, assim, já faz um tempo que a gente está nesse desejo de criar, porque tem muitos idosos que querem aprender a dançar. E aí a gente... A dança é uma das melhores terapias que tem. Pois é, então. E aí a gente vai ter aula agora, às quartas, está com inscrição aberta também. Vai ser às quartas-feiras e nós vamos trabalhar para iniciantes 2 ritmos, bolero e forró. Tudo muito parecido, né? Mas vai ser no mesmo dia, né? Um horário para o bolero e outro horário para o forró. E esses cursos, tanto a Inclusão Tech quanto a dança de salão, eles vão ter participação gratuita para todos que forem associados, né, que forem associados ao Acolher, e para quem participar de programas sociais, como Bolsa Família, o LOAS, esses vão ser totalmente gratuitos. E para se inscrever no Acolher? Então, tem acho que eu não passei aqui o link, tem o portal da longevidade, .org.br, tem lá, acontece em Guarulhos, e aí tem a nossa agenda. E aí dentro de cada curso que a pessoa se interessar, tem um Saiba Mais lá que ela faz a inscrição. Então a dança de salão é isso, vai começar agora. A ideia é que pelo menos 3 meses a gente consiga montar uma pequena peça. Eu já tenho muitas outras intenções, vocês sabem como a última vez que eu fui naquele programa, aquele evento que você fez, né? Nosso pessoal fez a peça lá maravilhosa, pois né? Foi muito bacana. Do selo, né? Do selo. Então, o selo, esse ano, falando em selo, esse ano eu resolvi não fazer. Por causa do ano político, né? Menos Guarulhos, assim, eu resolvi que não ia fazer e, na verdade, eu vou passar a fazer ele a cada 2 anos. É um evento muito grande. Explica para o pessoal o que é o selo. A gente já fez 5 edições do selo Amigo da Pessoa Idosa, né? Esse selo começou ali em 2018, teve um ano que a gente não fez, mas mesmo na pandemia a gente conseguiu fazer ele de forma virtual. Qual é a proposta do selo? É reconhecer as ações, né, que melhorem a vida da pessoa idosa. A princípio a gente só tinha algumas categorias, né, que eram empresas, escolas, instituições religiosas, voluntários, não me lembro, tem mais uma, não me lembro agora. E aí
esse formato depois mudou, a gente passou a ter, além das categorias, né, de quais eram quem estava apresentando a proposta, a ação, a gente passou a ter temas, né? Então, a ideia esse ano era fazer inclusão tech, inclusive, tá? Mas a gente suspendeu por conta dessa questão política, porque até para a gente conseguir algum apoio de divulgação, etc., a própria prefeitura está impedida de fazer divulgação de serviços que não sejam essenciais, e não é o caso, né? E aí eu comecei a pensar que a cada 2 anos, legal, pela magnitude do evento, seria mais interessante para nós. Então, esse ano eu pulo, o ano que vem a gente faz novamente. Se entrar no site, dá para ver alguma coisa do anterior? Dá, acolheridoso.org.br. Foi muito legal, né? Porque teve dança, teve música, teve teatro, né? Foi muito bacana mesmo. Então, isso é bacana porque a gente traz o protagonismo da pessoa idosa, né? Além das instituições que também fazem um trabalho diferenciado, porque a ideia não é você dar palco, vamos dizer assim, para quem está fazendo o básico. É ao contrário, quem faz além do básico, né? Porque a gente sabe que tem instituições que nasceram para aquilo, né? Mas perto de outras, né? O que elas têm de inovação? E sempre a gente trabalha com a inovação. Começou inclusive na pandemia, essa questão da inovação, porque na pandemia a gente viu instituições assim entrarem com propostas muito novas para incluir as pessoas idosas, mesmo elas estando em casa. Foi a época que começou aquele monte de live. Eu tenho algumas no nosso canal do YouTube. Então, aí a última parte aí da nossa pauta. Os voluntários. Então, cuidadores de idosos. Isso. Acompanhantes. O que acontece? A gente já fez aqui um programa sobre a escola de filhos. A escola de filhos ainda está na incubadora, né? Tá vindo. A gente tinha até conseguido uma aprovação, mas esbarramos aí numa questão de um documento que a gente ainda não possuía, mas eu creio que em breve a gente vai conseguir apoio para esse projeto, porque é um projeto da Escola de Filhos, um projeto que todo mundo fala que é necessário, mas que a gente não tem, que é de cuidar de quem cuida. Né? Cuidar de quem cuida. Muito então, necessário. assim, lá em 2018, antes de fazer o primeiro selo, a gente teve um programa, uma capacitação de voluntários acompanhantes de pessoas idosas. Então, a gente está relançando. Qual que é a ideia? A gente fazer uma formação também de 10 horas, que vai ter certificado, inclusive, para que as pessoas que querem trabalhar como acompanhante ou como cuidadores comecem a sentir como é isso. Porque eu recebo muitas pessoas que vêm procurando o curso de cuidador, mas a pessoa vem pelo motivo errado, infelizmente, né? Só pelo trabalho, né? Pela uma porta de trabalho que está se abrindo, principalmente para as pessoas que têm baixa escolaridade, às vezes não teve muita oportunidade de estudar e nem fazer carreira. Então, o que eu mais recebo são pessoas ali na faixa de 50, quase idoso, às vezes idoso, entre 50 e 60. Né? Não, mas eu acho que assim, hoje, né, com a evolução que está tendo, os 50 pode cuidar de um 70, 80, assim, de uma maneira maravilhosa. Pode, eu mesmo cuidei da minha mãe, eu estou aqui com meus 66, né? Mas eu cuidei dela há 14 anos, então eu comecei a cuidar dela ali pelos 52, né? E fui até o fim e cuidaria mais se Deus não tivesse promovido. Eu vejo assim, porque na época que meu pai estava com a cuidadora, tinham 3 cuidadoras e uma delas tinha mais de 50 e era aquele mais se identificou assim de contar as histórias dele. As outras mais novas, ele já não tinha tanto facilidade para contar a história. Eu acho que ele não acreditava nelas, também tinha isso, né? Pode ser. E a mais velha, assim, de mais idade, ele
Deixava ela falar e ela ouvia também bastante. Acaba né? sendo uma amizade. Sim. Né? Então, a relação do cuidador com a pessoa idosa, ela tem que passar por isso, e do acompanhante também. Para mim, assim, qual é a diferença básica entre o acompanhante e o cuidador? O nível de conhecimento técnico. Né? Então, porque um cuidador, para ser cuidador, ele precisa muito. Mesmo um cuidador que eu chamo de básico, precisa saber muito. Já para acompanhar nas primeiras necessidades da pessoa idosa, que é, por exemplo, a companhia para ir até um médico, né, fazer um mercado, ou ir até um posto bancário para fazer algum pagamento, ou mesmo um pequeno passeio, ou até mesmo um acompanhamento, por exemplo, em um hospital, numa internação. Então, essas coisas a gente consegue formar uma pessoa com menos capacidade técnica. Né? Então, com 10 horas eu consigo fazer uma formação e ela ser um acompanhante. Por que eu estou chamando de voluntário? Porque para nós a contrapartida é que essa pessoa ela nos ajude voluntariamente em eventos, por exemplo. Né? Ou, de repente, uma visita em uma ILPI, né? Que são as antigas casas de repouso. Instituição de longa permanência. Então, a gente pode chamar esses voluntários para que, pelo menos uma vez por mês, a gente faça uma visita numa casa e leve ali alguma coisa especial para essas pessoas, entendeu? Então, ele tanto vai ter possibilidade de trabalhar como acompanhante e já ver se tem aí o jeito, né? Se realmente a motivação... Se vai passar, né? Se a motivação está certa, porque às vezes nessa experiência a pessoa já percebe, fala, não quero isso. Não, e é melhor, né? Muitos, se for por causa do recurso, também desistem, né? Sim. Né? Então, às vezes eu pergunto mesmo, a pessoa vem para o curso de cuidador e pergunta, bom, o que é que, né? Por que é que você escolheu? Aí, assim, tem respostas de todo tipo, Sim. mas você vê que às vezes a pessoa nem teve nenhuma experiência, nem com familiar, e gostaria de ser. E tem mais a ver com um mercado que está expandindo, né? E também tem aqueles que acham que o idoso não vai dar trabalho, que ele vai dormir o tempo todo, cochilar o tempo todo, mas se engana, né, Zina? Eu me lembro já falei isso aqui no seu programa, para os seus ouvintes, né? Mas tem gente que acha que idoso é uma plantinha. Entendeu? Que vai lá, vai dar o adubo, né? Vai dar comidinha, vai limpar, né? A folhinha tá brilhando e tal, e planta na frente da televisão, né? E infelizmente não é nada disso, é o contrário. A pessoa idosa precisa daquilo que você falou, que o seu pai, né, sabia estimular nas cuidadoras dele, né, o convívio, né, porque ele já tem netos, filhos, Sim. que às vezes não tem tempo para ouvir as histórias, às vezes as histórias se tornam, né, conhecidas, já são conhecidas de todo. Quando ele pega uma pessoa nova, ele tem muita história para contar, sim, né? Sim. Tem muita história para contar. E aí eu dou um recado para aqueles que estão com os parentes, né, idosos, e os cuidadores, os futuros cuidadores, ouçam, mesmo que ele repita 383 vezes, ouçam. O ouvir faz toda a diferença para uma pessoa de idade. Ela se sente privilegiada de ter alguém para contar a história. Ela não lembra que está repetindo a história. Então, ouça. Você me fez lembrar de uma frase do Rubem Alves que eu gosto bastante. Não basta ter ouvidos para ouvir, é preciso que haja silêncio na alma. E o que é esse silêncio Muito na forte, alma? Né? Forte, né? Eu adoro o Rubem Alves, tá, gente? E assim, acho que é a pessoa que mais escreveu sobre a capacidade da escuta, né? Ele tem um texto maravilhoso, a dica. Vou dar, né? À vontade. Ele tem um texto, o programa é teu. Ele tem um texto maravilhoso que chama Escutatória. E ele começa o texto assim, ele começa o texto assim, eu estou pensando em lançar um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém vai querer comprar, porque todo mundo está interessado em aprender a falar, mas aprender a ouvir ninguém quer.
E é mais ou menos isso, bem né? Isso, né? Bem isso, né? A gente vê tanto curso de oratória, né? Mas de escutatório, acho que a gente precisa e aí, tem ajudar as pessoas, né? As pessoas perguntam, né? Eu creio que para você também, porque você é psicóloga, né? Minha área é da psicanálise. Pô, como que você tem paciência para ouvir? Nós somos treinados, né? Estudamos essa postura e temos técnicas, né, para ouvir sem levar o problema para casa, sem levar o problema para o nosso coração, para a nossa mente. Porque foi o que nós aprendemos na faculdade e colocamos em prática, e então fica muito mais leve você ouvir do que você falar. Porque às vezes você fala tanta besteira que você nem imagina, né? E eu acho também que tem um pouco a ver com o propósito, né, Eliseu? Também. Né? Porque, assim, eu me lembro, eu fui fazer faculdade tarde, eu já tinha 40 anos. Eu também. Então. Mas eu me lembro que aos 17 eu já queria fazer psicologia. E antes eu já olhava para o comportamento humano com muita reflexão. Então essa capacidade de ouvir, eu acho que para mim, pelo menos, foi uma coisa assim que me conduziu para a psicologia, não que eu aprendi a ouvir na psicologia. Né? Isso era uma facilidade, um interesse genuíno em ouvir, né? Eu não posso ajudar o outro se eu não souber o que se passa. E as pessoas falam tanto de empatia, mas a empatia, se você não exercitar aquele vazio de alma, né? Você se limpar dos seus preconceitos, das suas experiências, porque a pessoa tem outra, né? Você não consegue, né, ajudar e ouvir com excelência. Porque até ouvir a gente tem que ouvir com excelência. Eu venho num contraponto, porque assim, eu venho do comércio, né? Então eu tinha que falar para vender, né? Sim. E não podia deixar a pessoa falar, eu tinha que eu falar, né? É passado, né? E aí, isso é passado. E aí, quando aconteceu o acidente, que tudo mudou na minha vida, que depois eu fui fazer o curso de psicanálise, quer dizer, Deus permitiu... Já te entrevistou? Já. Aqui? Sim, a Malvina. Tá bom. Então, esse tempo que eu fiquei fora do ar, foi aí que eu aprendi a escuta. E daí comecei a dar valor à escuta. Porque eu não podia falar, parecia que eu tinha uma batata na boca, né? Porque eu perdi toda a massa muscular, da face, dos braços, das pernas. E aí eu tinha que escutar. Eu não podia falar. Deus, então, é incrível, como né? foi preparando, né? Até que veio a ideia de fazer o curso de psicanálise, e aí você aprende mais ainda a escutar, né? E a cura está na fala, né? A vida ensina a gente de muitas formas. Muita coisa. E não tem como, né? O duro é que a gente só aprende na dor, né? Sim, infelizmente. Zina, eu quero que você dê as considerações finais e fale mais alguma coisa se tiver vontade aí do curso, dos programas. Não, eu acho que eu dei todos os meus recados e logo estarei de volta, né, como sempre. Então, mais uma vez, gente, agradeço o Fábio, né, o diretor do estúdio da TV Estúdio, que sempre nos abre essa porta, nos agraciando com esse belo programa. Obrigado pela Zina, que mais uma vez esclareceu de forma brilhante tanta coisa para a nossa turma, né? E também para aquela turma que está chegando, viu? Vocês vão chegar lá, pode ter certeza, tá? Todo mundo vai chegar lá. Então, gente, muito obrigado por nos ouvir e nos ver, e que Deus continue abençoando a cada um.